Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e para hoje, marcadores mais um, a estratégia favorita dos colecionadores de dados. Mas falando sério, pra quem gosta de ver bichinho virar bichão e de ficar virando dado, não há estratégia mais divertida ou acessível. E pra hoje eu trago aqui ele, o ex-bandido de Mirrodin e atual Garra do Progresso. Ele mesmo, o Ezuri, espreitador das esferas. Porém, calma, pois eu tenho um agradecimento e um pedido pra fazer antes de tudo. Eu fico sem palavras que, após eu pedir no vídeo da semana passada pra vocês darem a força aqui, né, pra chegar em 2K, a gente teve um pico de mais de 100 inscritos em 2 dias, nos deixando bem perto da nossa meta antes estabelecida. E caso você tenha perdido o vídeo da semana passada e não ficou sabendo, o Budgetório vai completar um ano no dia 1º de março de 2023. E eu coloquei essa meta aqui de que seria incrível se a gente pudesse comemorar um ano de canal e 2.000 inscritos ao mesmo tempo. E é aí que entra o meu pedido aqui. Eu sou extremamente grato pelo boost que vocês deram. Sério mesmo, foi incrível. Mas a gente ainda precisa de mais um empurrãozinho pra chegar lá. Faltam menos de 30 inscritos no dia que eu tô gravando isso. E eu acredito de verdade que isso não é nada comparado ao esforço que já foi feito semana passada por todas as pessoas incríveis aqui. Então, por favor, se você não é inscrito no Budgetório, se inscreva para acompanhar de perto os meus vídeos em 2023 e alavancar o projeto. Obrigado por tudo. Agora, voltando para a carta, o nosso amigo aqui é bem interessante e consideravelmente mais forte que a sua iteração anterior. Se trata de um elfo guerreiro firexiano 3/3 por 4 manas, que possui 2 habilidades. E a primeira diz que, quando Ezuri, espreitador de esferas, entrar no campo de batalha, você pode pagar 3 manas. Se fizer isso, prolifere 2 vezes. E ele também diz que, toda vez que você proliferar, compre um card. Pra quem viu o meu vídeo das melhores lendas de Firexia, Tudo Será Um, e caso você não tenha visto, link na descrição, sabe que eu adorei essa carta. E a versão resumida é que eu basicamente tinha um deck do antigo Ezuri, Simic, que não funcionou do jeito que eu queria. E eu acredito que essa versão nova deve funcionar bem melhor que ele. Primeiro que proliferar é um efeito muito forte e com bastante suporte. Com algumas proliferadas, criaturinhas aparentemente frágeis viram máquinas de matar, e o Ezuri vai fazer questão de que a gente não ganhe apenas marcadores, como cartas também, tornando o nosso plano de jogo extremamente resiliente e dando aquele boost para nossa estratégia. E sejamos francos, qualquer comandante Simic que compra cartas não é algo a ser ignorado, pois a chance de dar merda é bem grande. E ao mesmo tempo, esse é um deck que se vira bem sem o comandante na mesa. De fato, às vezes a gente curva tão bem aqui com essa lista que simplesmente não gasta fazer o Ezuri no turno 3 ou turno 4. A gente vai fazendo bicho, vai comprando carta e desce ele só depois, pagando 7 manas para pampar o nosso time inteiro e comprando 2 cartas. Mas chega de papo, pois para prosseguir com essa bagunça aqui e esmagar os nossos oponentes com a garra do progresso, vamos dividir este vídeo em 3 partes. Primeiro, a gente vai discutir sobre o básico do deck, nossas acelerações de mana, compras de carta, etc. Na segunda parte do vídeo, nos defenderemos de nossos oponentes e vamos garantir a continuidade da invasão firexiana. E por fim, vamos passar o carro em geral e finalizar o jogo com grandes quantidades de marcadores e de quebra vou sugerir alguns upgrades para este baralho. E como sempre, os decks do Budgetório são focados em uma estratégia ou tema, são otimizados com multiplayer casual em mente e devem custar menos de R$150, excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. E assim, vamos então para a primeira parte. Ezuri é um personagem da lore de Mirrodin / Nova Firexia, um famoso bandido que se tornou um herói após a invasão firexiana começar em sua terra natal. E apesar de ter sido anteriormente um bandido, o Ezuri mudou de comportamento durante a invasão de Mirrodin. Ele começou a organizar seus companheiros elfos viridianos em grupos que lutariam contra os invasores, e ele estabeleceria campos de refugiados para os sobreviventes Auriok, Silvok e Vulshok. E depois que a Floresta do Emaranhado foi dominada e alterada por Glissa, a Matadora do Sol, Ezuri organizou os elfos e Silvok restantes e os reuniu nas copas das árvores, aonde estariam a salvo da corrupção. Inclusive, essa floresta era uma parte do que viria a se tornar a 4ª camada de Nova Firexia, o Labirinto do Caçador, que é mais atrelado ao Mana Verde. Porém, ao perceber que nem lá em cima eles estariam seguros, no ambiente onde eles tinham mais vantagem, Ezuri os levou para juntar-se ao movimento de resistência por Mirrodin, esperando que algo positivo acontecesse que acabasse com essa situação.
E obviamente, é uma situação complicadíssima, e para sobreviver nesse mundo que muda tão rápido por conta da influência do óleo, teremos que nos apressar, acelerando mana para as nossas mágicas. Na curva 1 a gente tem o Crescimento Virente, que encanta um land e faz ela gerar um mana a mais. Na curva 2 temos Solo Fértil, que faz a mesma coisa, mas corrige cor, Recepcionistas do Baile, que pode criar tesouros ou ganhar marcadores, ou seja, uma carta bem legal para o nosso tema. Sábia da Espiral, um elfo com evoluir que vira para adicionar mana igual ao número de marcadores +1/+1 nele. Inclusive isso aqui é a curva perfeita com Ezuri. Conjura o elfinho aqui na 2, faz o seu terceiro terreno na 3 e usa tudo para conjurar o Ezuri botando um marcador com a habilidade de evoluir. E a partir daí é só aumentar a criatura no Proliferate que é sucesso. Temos também o Druido da Incubação, que é mais difícil de colocar o primeiro marcador, mas que depois disso se torna uma ótima criatura geradora de mana. Temos Crescimento Exuberante e Ancião da Tribo Sakura, duas cartas que nos colocam terrenos básicos na mesa virados. E na curva 3 a gente tem Rishka, Renegado de Pima, que coloca marcadores em duas criaturas quando entra no campo de batalha, e criaturas que têm marcadores +1/+1 podem virar para gerar mana. Ambos efeitos extremamente desejáveis. E temos entre muitas aspas aqui a Paisagem Infinita, que custa 2 para ativar, mais o fato de que você a vira e sacrifica, deixando de gerar um mana naquele turno, totalizando efetivamente 3 manas ao todo para buscar ou 2 ilhas ou 2 florestas. Por fim, na curva 4, temos uma carta nova chamada Expandir as Esferas, que olha as 6 do topo e depois podemos colocar até 2 lands dessas cartas que olhamos no campo de batalha virados. Para cada land dessas duas que a gente não colocar, proliferamos uma vez. Ou seja, pagamos 4 e podemos colocar ou 2 lands, ou uma land e uma proliferada, ou 2 proliferadas. E se o seu time inteiro tiver marcadores e o Ezuri estiver na board, isso vira um pump grande por 4 manas, mais 2 draws, o que é ótimo. E como liderar um grupo de sobreviventes não é fácil, vamos precisar de suprimentos que nos concedam uma vantagem sobre nossos inimigos. E de forma similar, usamos aqui algumas cartas que nos darão vantagens de cartas sobre nossos oponentes. A gente tem o Mago da Compreensão, que é mais um que curva muito bem com Ezuri. É uma carta que simplesmente pode encher a nossa mão loucamente com as proliferações dele. Inclusive, pensa só, cada proliferate que nesse bicho, a partir do momento que ele tem um marcador, basicamente compra 2 cartas, o que é insano. Jurada de Armoraria, que eu basicamente conheço mais como Jueza de Forja de Armaduras, já que a minha única cópia dessa carta tá em espanhol, igual eu tô mostrando aí, né? Mas que é um elfo por 4 manas, que quando entra no campo de batalha, compramos uma carta para cada criatura que tem um marcador +1/+1. A gente tem o chamado Inspirador, que também compra para cada criatura nossa com marcador e as deixa indestrutível até o fim do turno, sendo algum tipo de proteção. Caminho da Descoberta, que sempre que a criatura entra no campo de batalha sob o nosso controle, ela explora, o que pode gerar mais terrenos na nossa mão ou mais marcadores com ou sem filtragem de cartas do topo. E por fim, Visão de Vive Cirurgião, uma carta que compra 3 e prolifera, ou seja, podemos comprar até 4 e crescer o nosso time caso tenhamos nosso comandante na mesa. E é claro, comprar cartas não se trata apenas desses grandes efeitos que enchem a mão. Podemos também utilizar efeitos menores a qualquer ponto do jogo para nos dar um respiro de cartas e também para ajudar a encontrar os nossos land drops. Eu chamo isso de velocidade de compra. A gente tem o Plano Polêmico, Augúrio Experimental e Progresso Constante, todas mágicas azuis que colocam uma carta na nossa mão se reponam e que também proliferam, ou seja, 2 cartas na nossa mão. A gente tem também Estratagema de Tezzeret, que é a mesma coisa, mas a gente pode até terminar com 3 cartas. Temos Biomante Bêntico, que é o Mago da Compreensão que filtra o seu deck em vez de gerar vantagem de cartas. E por fim, Raízes Sedentas, que podem proliferar ou podem colocar um terreno na nossa mão. Inclusive essa carta é uma das cartas mais úteis do deck inteiro. Não se deixe enganar só por ser uma comunzinha de 1 mana. Ela é monstra. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. O Ezuri também aparece como um personagem no livro Busca por Carne, e é lá que ele se encontra pela primeira vez com os planinautas Elspeth Tyrell, Koth e Venser. Venser insiste que eles deveriam continuar procurando até encontrar carne, que é o objetivo do livro Busca por Carne. Enfim, no entanto, Ezuri os proíbe de atravessar os territórios sob sua proteção. Elspeth então ameaça o elfo, que não entendia o tamanho da tarefa que os esperava, e por fim, ele recua, cedendo passagem para o grupo. Mais tarde na trama, o trio encontra novamente o acampamento rebelde de Ezuri, porém agora após resgatar Melira, a humana que possui a capacidade de curar a Firezes.
para lidar com aquela situação envolvendo os forasteiros de novo, um conselho foi ali convocado. E na esperança de se tornar mais influente do que ele já havia se tornado por conta da invasão, Ezuri convida Melira para ficar com eles, enquanto sutilmente diz a seus companheiros para irem embora. Melira diz que continuaria com os planinautas, e Elspeth e os outros então se preparam para partir para o núcleo de Nova Firexia, para tentar então encontrar carne mais uma vez. Porém, quando eles estavam saindo, o acampamento foi atacado pelos Firexianos, e tudo parecia perdido para os elfos dali. E no fim, Melira e os planinautas conseguiram escapar do acampamento antes que Ezuri fosse infectado pelos Firexianos. Porém, por trás dos panos, ele foi eventualmente capturado e completado pelo Motor do Progresso, a facção azul de Jin-Gitaxias. E após um excruciante processo de transformação, Ezuri tornou-se um agente da vontade de Nova Firexia, levando o título de Garra do Progresso e procurando estender o dom da perfeição dos Firexianos até os seus antigos aliados. E já que vamos lutar para repelir as hordas invasoras, precisaremos de armas letais, capazes de remover ameaças e também de limpar o campo de batalha. Então, para essa parte de limpeza de mesa, a gente tem a Onda Imersora e Eterificar. A primeira é a sua típica global, voltando tudo para a mão de seus donos, o que é uma utilidade bem bacana. A segunda carta, no entanto, é algo mais focado para o nosso deck, pois, de verdade, marcadores são uma estratégia muito lenta, então nós não queremos ficar voltando coisas para a nossa mão, assim nos livrando de nossas próprias criaturas. Logo, o Eterificar vai mais ou menos garantir que se a gente está com medo de morrer pro ataque de um oponente, a gente pode limpar a board dele, voltando tudo para sua mão. Para as remoções pontuais, a gente tem a Flor da Corrosão, que destrói artefatos, encantamentos ou prolifera, a Armadilha do Soro, que volta permanentes não de terreno e prolifera se elas forem pequenas. Isso aqui é um tema, né? Voltar a interagir com cartas que custam menos do que 4 manas. Dossel Carnívoro, que destrói artefatos, encantamentos ou criaturas com voar e que faz esse negócio de proliferar se for um alvo pequeno. Farejar o Medo, que prolifera e faz com que uma criatura sua lute com uma criatura de um oponente. Amuleto Simic, que buffa uma criatura ou retorna a criatura alvo para a mão de seu dono, ou concede resistência à magia para as nossas permanentes até o fim do turno. Fera Interior, clássico do comando, e destrói qualquer coisa e deixa uma 3/3 no lugar. Comando Quandrix, que geralmente vai voltar algo para a mão do dono e colocar 2 marcadores numa criatura nossa. E Dose Hipnotizante, que vai virar a criatura encantada quando entra no campo de batalha, proliferar e não vai permitir com que aquela criatura desvire. E é claro, do mesmo jeito que estamos focados em destruir o ataque inimigo, invariavelmente sofreremos baixas na batalha caso não nos protejamos bem. Logo, eu tenho aqui algumas anulações e proteções para cuidar bem do nosso time. A gente tem a Negação Persistente, que vai anular qualquer mágica por 1 mana se tivermos uma criatura com poder 4 ou maior na mesa. Atrasar, que vai servir para anular aquela remoção global, e aí a gente mata o jogador antes que a mágica dele tenha tempo de resolver de novo. Inclusive, com alguma frequência a gente usa as nossas anulações justamente para anular globais, pois que nem eu disse, temos uma certa dificuldade de reconstruir a nossa mesa, logo é bom evitar que essas mágicas resolvam. Negar e Desenrolar, ambas cartas muito boas que anulam mágicas não de criaturas, e Rejeitar a Imperfeição, mais uma daquelas mágicas que lidam com um problema, nesse caso ela anula a mágica alvo, e prolifera se for um probleminha. Como proteção, a gente tem a Armadura de Lazotep, que é uma cartinha bem sagaz, bem inteligente aqui, pois além de conceder resistência à magia até o fim do turno pra gente e para as nossas permanentes, ela ainda cria uma ficha com um marcador +1/+1. Logo podemos ir proliferando aquilo até virar um bichão. A gente tem um Sapo Conjurador de Plaques, que tem Enxertar, ótima habilidade inclusive, que pode também impedir com que as nossas criaturas tomem alvo. E Guarda do Tirano, uma cartinha que pode ser sacrificada para dar resistência à magia e indestrutível até o fim do turno para as nossas criaturas que possuam marcadores. E por fim, lidar com recursos que os nossos oponentes podem trazer de volta é realmente importante. Por isso eu uso aqui Sapamoth, uma criatura que exila cemitérios quando dá dano e cresce. E para voltar às nossas coisas, eu já uso a Restauração Antinatural e a Celebração Planar, ambas cartas que voltam permanentes para a nossa mão e proliferam. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixem um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Vamos então para a terceira parte do vídeo. E dessa vez, eu já finalizei a história do personagem na parte 2, pois eu preciso desse prazo a mais para falar das melhorias do deck, assim que eu terminar com os nossos efeitos que vão finalizar o jogo e as sinergias gerais de marcadores +1/+1.
Indo por ordem de valor de mana, temos primeiro os nossos terrenos, que são valor de mana 0. Ermos rastejantes, que pode virar um terreno criatura com marcadores +1/+1. Passagem do Ladino, que vai deixar uma criatura nossa imbloqueável até o fim do turno. E o Lago Espelhado de Lityara, que vai se sacrificar para criar uma ficha que é uma cópia de uma criatura nossa, exceto que essa entra com um marcador +1/+1, ou seja, tudo que a gente quer. Na curva 1, a gente tem uma carta que dificilmente a gente vai conjurar por uma mana, que é a Geleia Ocre, um bicho com atropelar que cria cópias de si mesmo quando morre, se tiver marcadores o suficiente. Partindo para a curva 2, o Rastejante Carapúsculo é uma daquelas criaturas que tem efeito que diz que criaturas com marcadores +1/+1 têm uma certa habilidade. Nesse caso aqui, atropelar. Porém, ao contrário das outras criaturas deste tipo, ele distribui um marcador ao entrar no campo de batalha, o que é significativamente melhor. Temos a Convocadora de Feras Kyrion, que vai ganhar marcadores sempre que conjurarmos criaturas e vai distribuí-los quando morrer. E Colibri Tamborilante, que vai proliferar sempre que der dano de combate. Uma manha legal aqui é fazer isso na 3 e Exure na 4. E assim, mesmo que você não tenha marcadores, continue batendo, pois mesmo sem colocar nenhum marcador na proliferada, você ainda compra cartas. Partindo para a curva 3, a gente tem o Campeão de Lamberholt, que ganha marcadores passivamente conforme fazemos criaturas e que deixa o nosso time imbloqueável com o tempo. Inclusive, a manha inteira desse deck é justamente conseguir o máximo de marcadores sem precisar gastar mana, ou seja, conseguir que esses marcadores sejam adicionados passivamente, pois assim a gente pode focar em coisas como proliferar ou usar interação contra os nossos oponentes, pois removendo esse pagamento que cartas como, por exemplo, a Serpente Litoesperal precisam, a gente acaba tendo mais mana livre para gastar. Temos Espreitador do Abismo, que cresce sempre que compramos cartas e que vira um monte de fichas quando morre. Sábio da Evolução e Canalizadora de Fluxos, um que prolifera no Landfall e outra que prolifera sempre que conjuramos mágicas não de criaturas, sendo assim até mesmo grandes motores de compra com o nosso comandante. Informante do Pacto das Guildas, que é o Colibri Tamborilante de 3 manas. Hidra Devoradora de Mana, uma criatura que começa como 1/1 com atropelar, mas que fica extremamente gigante muito rápido, pois ela ganha marcador sempre que um jogador conjura uma mágica. Lodo de Oran-Hif, que é uma criatura bem bacana, me surpreendeu bastante, pois além de colocar um marcador numa criatura quando entra no campo de batalha, você consegue colocar um marcador +1/+1 em cada criatura atacante que já possui um marcador +1/+1, sempre que o Lodo de Oran-Hif ataca. Observador Maculado, que deixa a gente pagar 2 manas para proliferar sempre que uma criatura entra no campo de batalha sob o nosso controle, ou seja, esse aqui pede que a gente pague mana, o que é ruim, mas possivelmente deixa a gente comprar uma carta a mais por criatura com um Exure, o que é bem legal. E no fim da nossa curva 3, temos o Carvalho Serelepe, e no início da nossa curva 4, temos o Habitante da Travessa de Era. O motivo para eu falar dessas duas cartas juntas aqui é que elas basicamente combam quando estão no campo de batalha, pois o Carvalho cria um esquilo verde sempre que ganha um marcador, e o Habitante coloca um marcador sempre que uma criatura verde entra no campo de batalha sob nosso controle. Eu não tenho particularmente nada contra combo, mas eu acho bom avisar aqui para as pessoas saibam que esse combo existe. E se você não curte muito combar, eu recomendo colocar uma Fome Predatória no lugar do Carvalho. A gente tem um Ancião Esquecido, que é a Hidra Devoradora de Mana, que pode transferir seus marcadores +1/+1. Irmão das Raízes Citoplasto, que tem Enxertar 4 e que coloca o marcador +1/+1 em cada criatura sua com o marcador +1/+1 quando ele entra no campo de batalha. Mestre Biomante, carta completamente estourada de forte, que faz com que nossas criaturas já entrem no campo de batalha com um número de marcadores igual ao poder do Mestre Biomante. Zegana, Oradora dos Utopianos, que compra uma carta e dá atropelar para o nosso time caso eles tenham marcadores +1/+1. Trigão Primus, uma criatura lá da coleção de Warhammer, que ganha marcadores e coloca marcadores numa criatura sempre que ataca, deixando essa criatura imbloqueável. E por fim, na curva 5, a gente tem a Cultivadora de Lâminas, um elfo que finaliza o jogo brutalmente pampando o nosso time inteiro. E o Pesadelo da Força Trovejante, que pode até mesmo não finalizar legal igual a carta anterior, mas que vai crescer loucamente junto de outra criatura. Ufa, que tanto de carta, hein? E com uma lista dessas, você deve conseguir passar o carro numa galera, com muita brutalidade, igual um deck verde merece, e com toda a robustez de compra de cartas e respostas que um deck azul tem o direito. Porém,
E se você quiser deixar essa lista mais impressionante ainda? Que nem eu disse no meu vídeo de melhores lendas de Phyrexia, eu mesmo devo montar um Ezuri, espreitador das esferas. E essas aqui são as melhorias que eu pretendo fazer na minha lista, usando a lista budget como base. Seja porque eu já tenho essas cartas, ou porque eu acho que elas valem a pena o preço. Logo, se você quer transformar a sua boa lista numa ótima lista, segue aqui comigo. Primeiro, eu vou colocar 2 terrenos diferentes, o Recife de Saprazo e o Talhão de Icórias. Não confundir com Icória. Essas 2 cartas aqui até que não são muito caras, mas certamente são cartas que não agradam todo tipo de jogador. Eles são 2 terrenos que entram no campo de batalha virados, com 2 marcadores cada, e que tiram um marcador para gerar 2 manas de suas respectivas cores. Mas que possui o risco, pois ele não tem nenhuma habilidade de mana que não seja essa habilidade que pede para tirar marcador. Logo, eventualmente, se você não conseguir proliferar, você acaba com um terreno inútil. Eu gosto desse tipo de carta que tem uma vantagem alta e um risco moderado, baixo. Então eu certamente vou utilizar essas 2 no meu deck como meio que uma forma de ramp a mais. Uma boa aqui também é dar um talento na nossa base de mana, colocando terrenos que entram ou que podem entrar desvirados com frequência. Logo eu vou colocar o Liame de Luminovinha, Porto do Interior e o Bosque Alagado. Nos meus grupos de jogo, ou no geral em grupos de jogo com power level maior, usa-se muito a recursão de cemitério e reanimação. Portanto, eu incluí aqui mais um hate, pelo menos, que é o Malantropo. Um bitter absurdo com voar, que custa um pouco mais do que eu gostaria, pois ele é uma cartinha de Warhammer. E para melhorar as acelerações de mana, eu estou utilizando o Profanador do Vigor, uma carta absolutamente insana. Eu repito, absolutamente insana nesse deck, pois ele reduz custo de mágicas e coloca marcadores no nosso time inteiro. E como ramp eu coloco aqui também a Gwena, Olhos de Gaia, que pode ganhar marcadores e pode eventualmente desvirar para gerar 2, 4 ou mais manas num só turno. E por fim, a última área que eu gostaria de melhorar é a de compra de cartas, pois por mais que o nosso deck compre bem com o nosso comandante na mesa, poderíamos dar um reforço nessa parte do baralho. Logo eu estou usando aqui um Enxertador Contaminador, mais uma carta que prolifera, podendo proliferar até umas 3 vezes por turno, ou seja, comprando até 3 vezes por turno. Eu vou utilizar uma Krasis Hydroid, inclusive para quem não joga há muito tempo, isso aqui já foi quase uns R$250, mas hoje em dia custa mais em torno de 12. E compram umas cartinhas por aí, além de ser um bitter com voar e atropelar. Vou colocar Tufi Imaginary Friend, uma cartinha que eu lembro de pagar uns R$4 e que inclusive tá bem mais do que isso hoje em dia, que entra no lugar do bicho que cria fichas quando morre. Esse upgrade não é realmente uma melhoria direta. Os dois têm o mesmo trigger de ganhar marcador quando você compra carta, mas eu prefiro comprar carta do que fazer ficha. Porém, se você não preferir, pode manter outra carta que ela é inclusive bem mais barata. E por fim eu vou incluir aqui a Zegana, oradora principal, que entra com poder igual ao da nossa maior criatura e enche a nossa mão de cartas. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E por favor, não se esqueçam de se inscrever no Budgetório caso tenham curtido esse vídeo. Isso ajuda muito o canal, e seria insano bater a meta de 2.000 inscritos até o dia 1º de março para comemorar junto com o aniversário. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!